Bem-vindos ao Teorizando Fatos, seu canal para as teorias mais intrigantes e os mistérios que nos cercam. No assunto de hoje, falaremos a respeito da grande polêmica da abertura dos Jogos Olímpicos de 2024 e da simbologia que foi feita aos olhos do mundo todo. Se você curte mistérios e curiosidades, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos discutir um assunto que tem causado bastante desconforto por envolver as principais religiões do mundo. Certamente você acompanhou a abertura das Olimpíadas de 2024, realizadas na capital francesa, Paris, que além de ser uma inovação em muitos aspectos, como a mídia tem destacado, foi também um evento repleto de simbolismos ligados ao ocultismo. Houve mesmo uma intenção de invocação do anticristo ou até referências aos cavaleiros do Apocalipse. E mais, é possível que vários aspectos religiosos tenham sido profanados durante o evento? É o que muitos andam dizendo por aí, até mesmo pessoas envolvidas com misticismo. Para você, qual é o significado da palavra profanidade? Profanidade ou profanação é qualquer ato ou palavra profana, ou seja, que não está de acordo com os preceitos religiosos e desrespeita a santidade de coisas sagradas. É algo mundano, fora do que é considerado sagrado. Para os cristãos, especialmente os católicos, a profanidade foi uma das questões mais evidentes nessas Olimpíadas de 2024. Apresentada na sexta-feira, dia 26, a abertura oficial contou com uma encenação controversas, que causou revolta aos críticos religiosos, políticos conservadores e fiéis. A cena teatral de abertura trouxe vários artistas, incluindo participantes de reality shows de drag queens, próximos a uma grande mesa. O problema é que aquilo era uma clara referência a um famoso quadro de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. Na performance, uma mulher usava um cocar prateado, semelhante a uma auréola, posicionada no centro de uma longa mesa. Ela estava cercada por drag queens posando de cada lado dela. Em seguida, na mesma mesa, uma grande tampa foi levantada, revelando um homem pintado de azul com pouquíssimas vestes, num prato de jantar cercado por frutas. O homem azul é o ator e cantor francês Philippe Catherine, que apareceu como deus grego Dionísio, usando pouco mais do que um buquê de flores cobrindo suas partes íntimas. Ele começou a cantar enquanto atrás dele as drag queens dançavam. Muitos internautas acompanharam a abertura em seus celulares e computadores e logo de imediato, boa parte deles começou a criticar duramente a referência, dizendo se tratar de um pecado enorme, uma heresia, ou ainda que aqueles atores estavam praticando uma profanidade sem tamanho. A abertura foi no mínimo intrigante. Tivemos performances que variaram desde um ataque gratuito ao cristianismo até a representação do Cavaleiro Branco do Apocalipse 6, que na visão escatológica mais amplamente aceita, é associada ao anticristo, além de outras imagens bizarras exibidas na cerimônia das Olimpíadas na França. Agora, o que vemos na abertura dos Jogos Olímpicos? Seria uma alusão ao anticristo? Estaria a cerimônia transmitindo uma mensagem de que um grande líder global está se aproximando? Esses fatos fizeram com que milhares de pessoas entendessem isso não como uma apresentação, mas sim um ritual de invocação. A profanação é um dos elementos-chave para que, conforme os estudiosos da área, a invocação do mal possa ter efeito. Para alguns ocultistas, retratar Jesus e seus discípulos durante a ceia de maneira tão livre e audaciosa pelos artistas é visto como uma forma de abrir portas para diversos demônios. Segundo esses ocultistas, é bastante provável que essas ações não tenham um desfecho positivo ou que não impactem favoravelmente o futuro da França. Quero destacar algumas outras questões que surgiram. Primeiramente, um detalhe que chamou bastante atenção foi que a bandeira dos Jogos Olímpicos foi hasteada de cabeça para baixo. Alguns podem dizer que isso foi um acidente que não tem importância, mas em um evento tão cuidadosamente organizado como as Olimpíadas, cada detalhe é planejado com precisão. Hastear uma bandeira de cabeça para baixo é um sinal tradicionalmente usado para indicar um estado de emergência ou um grave problema. Em muitos países, isso é considerado um gesto de protesto ou um sinal de alerta, sugerindo que algo está errado ou que a situação é crítica. Em contextos formais, hasteio de uma bandeira de cabeça para baixo pode simbolizar um pedido de ajuda ou uma situação de crise. No entanto, em eventos cuidadosamente planejados, como as Olimpíadas, onde cada detalhe é controlado, o hasteio incorreto da bandeira pode levantar suspeitas sobre possíveis mensagens ou intenções ocultas. Seria uma mensagem oculta sobre a chegada do anticristo?
Se você observar com atenção, a abertura do evento foi estruturada em torno de temas como liberté, fraternité e égalité. Como já esperávamos essas referências. No entanto, um detalhe que se destacou para mim foi a ênfase em obscurité, obscuridade em português. Se você reparar, toda a abertura ela foi nomeada em atos, né? Tinha um ato de liberté, outro fraternité, igualité, diversité, várias coisas que a gente meio que já esperava que fosse acontecer. Mas um deles me chamou a atenção porque ele falava sobre obscurité, obscuridade em português. E aí, se você parar para pensar e observar toda a estética, todo o cenário, toda a dança, tudo como foi montado, não foi apenas para simbolizar a noite francesa, algo mais moderno, algo mais jovem, não foi. Por quê? A estética toda transmitia um ar de ritual, algo mais ritualístico, sabe? As danças meio estranhas, os olhares dos dançarinos meio assim hipnotizados, as cores usadas meio psicodélicas, trazendo e puxando para um vermelho meio sombrio, meio macabro assim mesmo, sabe? E quando você olha isso com olhos espirituais, você pensa, meu Deus, o que eles estão fazendo? Sabe? Como eles estão se distanciando de Deus. E aí, para acabar tudo, para fechar todo esse ato, né, de obscurité, eles fizeram algo que foi as pessoas meio que caindo no chão, meio que num lugar assim vermelho, meio que pegando fogo, sabe? Uma estética meio de inferno, efetivamente. Isso me chamou muita atenção. E aí, logo na sequência, começou uma música do Elton John, Imagine, onde ele fala: imagine que não há paraíso e que não há inferno sobre os nossos pés. Algo como se chamasse nossa atenção de que toda a nossa crença em Deus e consequentemente no inferno é vã, não é verdadeira, não passa e não transmite um ar de realidade, de esperança, de convicção, sabe? É como se nossa fé fosse inútil diante de tudo isso. E aí, quando você casa esse ritual, né, desse ato obscurité com essa canção aparentemente inocente, colocada logo na sequência desse ato, você pensa assim, né, meu Deus, para onde o mundo está se encaminhando? E aí, quando você para e pensa um pouquinho mais e reflete que a Europa como um todo, ela foi o berço do Evangelho, foi ela que disseminou o cristianismo para todas as nações, né? Pelas mesmo cruzadas, com seus inúmeros problemas, mas com as suas colonizações, levando o evangelho para outras pessoas. O próprio protestantismo nasceu na Europa, foi motivado na Europa. Então, tudo isso, você para e pensa, meu Deus, como diante de tudo isso, mesmo com a presença de Deus estando ali constantemente, eles se esfriaram, eles se afastaram da presença de Deus e estão cada vez mais puxando, sabe, para um lugar obscuro, como o próprio... Na Olimpíada de 2012, houve uma performance na cerimônia de abertura que parecia antecipar a pandemia de 2020, o que é realmente curioso. Observando essa apresentação, dá a impressão de que havia uma previsão de uma pandemia global. Agora, na abertura dos Jogos Olímpicos da França em 2024, há elementos que parecem fazer referência à chegada do Anticristo. Outra coisa que me chama a atenção é que, em um momento da abertura, é possível ver uma cabeça de boi que se assemelha bastante às estátuas de Moloque da antiguidade. Essas estátuas eram associadas a sacrifícios humanos, especificamente de crianças, para o deus Moloque. É no mínimo estranho essa estátua estar ali naquele momento. No meio de toda essa controvérsia, o Papa Francisco permanece em silêncio. Agora, vamos focar no Cavaleiro Branco. O que realmente chama a atenção é a cena em que ele está chegando. Quando o Cavaleiro Branco aparece, é notável que ao passar pela porta, há um desenho de duas asas atrás dele. A câmera o filma de frente, dando a impressão de que ele está sendo acompanhado por essas asas. Você tem um Cavaleiro Branco, vestido com uma armadura. Eles criaram uma atmosfera mítica. Quem já leu o Apocalipse 6 imediatamente faz uma conexão com a cena. O cavaleiro, com as asas atrás, evoca a imagem de um anjo, especificamente um anjo caído, que seria Lúcifer. De acordo com algumas interpretações, isso poderia simbolizar o próprio diabo na Terra ou seu representante direto, como um futuro líder global.
A outra parte que mostra um cavalo mecânico com um cavaleiro branco montado nele. Esse cavalo mecanizado parece andar sobre a água, criando uma performance que dá a impressão de que o cavalo está correndo sobre a superfície da água. Isso é bastante interessante. Se olharmos para o Apocalipse 13, o anticristo é representado pela besta que emerge do mar, e a famosa marca da besta está associada a essa criatura, colocando o cavaleiro branco, que remete ao Apocalipse 6, onde o anticristo é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, andando sobre as águas. A conexão com o Apocalipse 13 é inevitável. Parece muita coincidência para não ser intencional. Há um detalhe importante: quem entrega a bandeira para ser hasteada, e a bandeira que é hasteada de cabeça para baixo, é o cavaleiro branco, que vem vencendo para vencer, conforme descrito em Apocalipse 6. Isso simboliza a dominação do território. Quando você conquista o território inimigo, a bandeira é hasteada de cabeça para baixo, representando essa conquista. Ou seja, é como se o cavaleiro branco, ali representado por um mascarado, já tivesse dominado o território. Estaríamos próximos da chegada da nova ordem mundial e do anticristo? Seria esse o próximo passo da agenda global? Deixe o seu comentário. Se você gostou do assunto e gosta de vídeos como esse, deixe o seu like para fortalecer o canal e continuar trazendo mais explicações e os segredos da Elite. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado e até mais.